Boa noite, gente. Meu nome é Elis, sou o presidente da gestão do GEAS. Hoje eu e a Julie vamos ministrar aula de Rapinantes e é isso aí. Bom, então eu queria começar aqui com o mito da arpia para vocês. É da cultura grega, né? Aqui a gente tem um relevo, tumba da arpia de Xanthos na Turquia, né? Que hoje faz parte do território da Turquia. E ela parece estar carregando um bebê ali, ou uma alma. Bom, então as arpias, elas eram meio 880, né? Ou elas eram colocadas como mulheres muito lindas, com corpo de mulher, porém asas e outros atributos de pássaro, né? Como pernas de pássaro e tal. Ou elas eram associadas a velhas muito magrelas, assim, esqueléticas. O nome arpia vem do termo ladrão. Elas eram conhecidas por roubar alimentos e roubar pessoas também. E essa alma que ela tá carregando, ela é associada à morte, né? Elas rondavam túmulos, ficando esperando a pessoa morrer para levar a alma embora. A história mais famosa que mostra as arpias pra gente é a história de Jasão e os Argonautas, onde ele liberta um rei, né, que estava sendo atormentado pelas arpias depois de ser castigado, onde elas roubavam tudo que ele tinha de alimento, essas coisas, e o que elas não roubavam, elas estragavam, né. Para quem é dono de aves, sabe que isso é uma premissa real, né. Então a gente tem uma grande influência cultural, né. A arpia eu citei porque pra gente é uma das aves mais simbólicas que tem, inclusive ela faz parte do brasão de armas do Paraná. A águia é um símbolo americano muito conhecido, né? A águia careca, de símbolo de força e coragem e tal, né? Ela serviu para vários emblemas militares e nacionalistas, não só dos Estados Unidos, mas também do México e outros lugares, né? Muitas culturas religiosas, né, acreditam que os rapinantes são mensageiros de Deus que fazem uma comunicação, né, com os deuses e tal. E também os reis do céu, essa coisa assim. Já as corujas, que também são rapinantes, né, a gente vai ver como é a divisão dos rapinantes daqui a pouco, elas vão para um lado completamente oposto, né. A águia é orgulho, mas as corujas são associadas ou a uma coisa muito inteligente, tipo a deusa Minerva, né? Ou associadas ao ocultismo, bruxaria. E a gente tem a coruja Suindara, que ela também é chamada de Rasga Mortalha, que nas lendas urbanas do norte e nordeste do país, né? Elas são vistas como mensageiros da morte. Quando você escuta o barulho da Suindara, né? Que eu vou botar agora para vocês. É dito que vai morrer alguém próximo, né? Ou se ela ficar em cima da casa de alguém, rondando a casa de alguém, que alguém daquela casa especificamente vai morrer. E daí a arpia, né, pelo tamanho dela e pela lenda das arpias que eu contei pra vocês, né, dizem que elas sequestravam crianças e pessoas e tal. Mas o que é real é que elas raptam e caçam, né, animais de rebanho de pequeno porte. Pois bem, então, a divisão dos rapinantes, ela é um pouquinho confusa, porque assim, os rapinantes são animais que se alimentam principalmente da caça de outros animais, né? Então, eles meio que jogaram vários grupos, mais ou menos com as mesmas características nesse grupão, né, nesse clado, podemos dizer assim, e chamaram de rapinantes, ou de aves de rapina, né? Então a divisão ela é feita primeiramente entre Accipitriformes e Strigiformes, né? O Accipitriformes seriam daí os rapinantes diurnos, os Strigiformes os rapinantes noturnos. E a divisão é um pouco mais complexa que isso. Esse grande grupo, né, grande clado, ele é dividido entre 6 famílias de 2 ordens diurnas, né? E 2 famílias noturnas daí. A gente usou, então, a divisão moderna, né? E mesmo assim ela ainda contém alguns erros. Então, acredito que possivelmente eles vão mudar daqui a um tempo, né? Alguns pesquisadores, eles aceitam os corvos também no meio dos rapinantes,
porque tem tipo uma rixa entre corujas, águias e corvos, que eles meio que um interfere no modo de vida do outro por terem costumes muito parecidos e eles acabam criando uma competição direta. Então tem gente que já está aceitando os corvos como rapinantes, porém eles pertencem aos passeriformes, né? Então aqui a gente tem a divisão da sistemática moderna. A gente vai ver que tem os abutres do Novo Mundo e os abutres do Velho Mundo. Vocês já devem estar acostumados que eu sempre trago essa divisão na minha aula, né? É mais ou menos a mesma coisa aqui, só se remete à divisão de mapa, né? De área. Os abutres do Velho Mundo são aqueles que são originários da África e os do Novo Mundo são os das Américas, mas aí a gente vai ver mais pra frente. A Cipitride, Pandionide, Sagittaride, que tem a sua versão brasileira, né, que é a Cariamide, que são representadas pelas seriemas. Daí a gente tem a Falconide, Catartide, eu já falei para vocês, que é a dos abutres do Novo Mundo. E daí a gente tem as duas noturnas, né, que é a Estrigide e Titonide, também são chamados de Titos. E a gente tem daí as corujas verdadeiras e as corujas que têm a cabeça com formato de coração. Tá, então aqui eu trouxe alguns dados para vocês, que são mais de 500 espécies. A maioria se concentra na América Latina, então a gente tem uma vantagem aí. No Brasil a gente tem mais de 83 espécies. Os rapinantes são os mais velozes entre as aves. Os condores e as águias são os maiores representantes. Então tem muita gente que acredita que a arpia é o maior dos rapinantes, mas não é. O falcão peregrino é um dos animais mais velozes conhecidos. E daí tem uma falcatrua aqui que acontece no mundo, uma fake news, né? Que o canto da águia careca que a gente escuta nos filmes, no cinema, né? Que é esse daqui. Ele, na verdade, pertence ao búteo da cauda vermelha. E o verdadeiro canto da águia eu vou colocar agora para vocês. Agora vamos para as informações gerais. Então, como eu já falei para vocês, o termo de arpia vinha de ladrão e rapina vem de raptar, né? Que é destacada da onde está o ser, né? E roubar para si. Os rapinantes ou as aves de rapina são definidos por aves que se alimentam de outros animais como fonte primária de alimento. E a gente vai ver que tem alguns rapinantes que se alimentam de frutas também e tal, mas eles têm como fonte primária, né, a caça de outros animais. O bico deles é especializado em formato de gancho e o tamanho é de acordo com a presa que esse animal captura, né? As garras também são uma das primeiras linhas de caça para a maioria deles. Eles possuem uma visão binocular que é de 2 a 8 vezes melhor em relação ao ser humano. E o que quer dizer binocular? Quer dizer que a conformação dos olhos ela é voltada para frente e focalizando em áreas amplas, né? Para ele poder ter as rotas de fuga, assim, do animal, da presa, e poder calcular mais ou menos a rota de voo que ele vai fazer daí. A cauda deles é plana, daí cauda planadora, né? Que facilita o voo. Dependendo também, alguns têm maiores, alguns têm menores, tal, depende do tipo de voo que esse animal vai fazer. As garras, que também são chamadas de talões, né? São afiadas e especializadas em perfuração. Eles têm uma audição excelente, especialmente no caso das corujas, que daí as corujas e as arpias, elas vão ter um acessório chamado disco facial, que é formado por penas mais duras, assim, em volta da cabeça, que vão funcionar como uma antena parabólica, assim, que o som bate e vai ser amplificado daí para elas. O voo deles é modificado para performar grandes altitudes, né? Para ele poder descer num rasante, capturar a presa e dar a volta, assim. Os olhos têm 15% do peso da cabeça, são olhos relativamente grandes, né? Então é mais fácil eles manterem os olhos, que são o binóculo deles, focalizado e mover apenas o pescoço, assim. Se vocês procurarem vídeo, vocês vão ver que eles mexem muito a cabeça, porque eles tentam detectar origens sonoras, principalmente as corujas.
Daí o negócio da antena parabólica, né, que eu já expliquei pra vocês. As adaptações de caça que cada um tem, que seriam as unhas e o bico, né, elas estão diretamente ligadas com o tipo de presa e com o ambiente que esse animal frequenta, né. Por exemplo, um rapinante menorzinho, digamos assim, um falcãozinho, ele vai frequentar matas mais fechadas, né, florestas mais fechadas, porque ele tem maior mobilidade de passar pelas árvores e tal. Já um rapinante maior, como por exemplo um urubu assim de grande porte, ele vai preferir espaços mais abertos ou alguns até espaços urbanos que ele não tem que enfrentar esse tipo de obstáculo, né? Que os falcões têm um parentesco mais próximo com os papagaios do que com os demais rapinantes, né? Então, eles têm muitas similaridades genéticas com os papagaios, nada a ver uma coisa com a outra, mas é isso aí, né? Aqui a gente tem algumas imagens comparativas, ali a gente tem os pezinhos de cada um, né? O da arpia, falcão, né? O secretário, o urubu, a coruja. E aquele osprey é um tipo de águia pescadora daí. E ali a gente vê os discos faciais da arpia embaixo e da soindara em cima. Não sei se essa é especificamente uma soindara, mas é da família Tito, né, que é a família da soindara. E daí a gente tem os diferentes bicos, né, dá pra ver que são bem diferentes mesmo. E é isso. Então esse slide aqui ele é focado nos abutres, a gente vai ver as diferenças principais, né. Então, os abutres do Novo Mundo, como eu falei para vocês, eles ficam nas Américas, e o do Velho Mundo são os da África, que a gente pode ver no GIF do filme do Mowgli. Então, os do Novo Mundo, eles não competem por carcaça. O que quer dizer isso? Se eles localizam uma carcaça numa área e ainda tem gente se alimentando dela, eles vão esperar e daí vir comer o que restar, né? Os do Velho Mundo, eles vão competir por carcaças daí. Os do Novo Mundo, a maioria tem a face pelada, e os do Velho Mundo, alguns têm algumas penas na face, né? E daí os do Novo Mundo, eles fazem uma coisa meio diferente, assim, meio estranha, que é a prática da uroidríase. O que é a uroidríase? É quando ela se urina e defeca nas próprias pernas, assim, para poder baixar a temperatura corporal, né? E os do Velho Mundo não fazem isso. Os do Novo Mundo não constroem ninhos, os do Velho Mundo constroem. Os do Novo Mundo não possuem seringe, que é um órgão sonoro, né? Que é o que faz as aves poderem cantar. Os do Velho Mundo possuem. Os do Novo Mundo, eles possuem uma dieta restrita a carcaças, enquanto os do Velho Mundo têm uma dieta mais variada, eles comem até frutas e tal. E as garras do Novo Mundo, ele possui garras mais frágeis, que é o que possibilita que ele tenha mais mobilidade para andar. Eles andam com movimentos semelhantes aos de galinha, enquanto os do Velho Mundo, eles dão uns pulinhos, assim, mais próprio de ave mesmo. Daí aqui a gente tem o abutre da Núbia, que é o do Velho Mundo, né? E o abutre rei, que é o do Novo Mundo. Bem, vamos começar a falar sobre a primeira família da ordens, que é a família Accipitridae. Ela é composta por uma grande variedade de rapinantes diurnos de tamanhos variados, e eles têm a característica de possuir um bico em formato de gancho. Dá pra ver aqui nessa imagem, o biquinho dele voltado para baixo. Esse bico é muito forte e eles têm garras muito afiadas e também muito fortes, que é de grande importância no momento da caça. Eles também têm uma visão muito aguçada. Eles estão presentes em todo o mundo, menos na Antártida. E então eles habitam diversos tipos de habitats, desde florestas, de savanas, desertos, áreas montanhosas, inclusive em áreas urbanas. A maioria das espécies possui uma expectativa de vida muito elevada, vivendo em média de 15 a 30 anos na natureza. Em geral, a fêmea ela é maior e mais pesada do que o macho, isso caracteriza um dimorfismo sexual invertido,
Dimorfismo sexual seria você conseguir identificar quem é o macho e quem é a fêmea assim olhando. Invertido porque é comum na natureza o macho ser maior e mais pesado que a fêmea. Nesse caso, é o contrário. Eles conseguem estabelecer relações monogâmicas, então ter um parceiro a vida inteira. Eles são separados geneticamente dos falconiformes. Isso se deu porque eles têm diferentes características comportamentais, morfológicas, então a forma deles é diferente, a técnica deles construírem ninhos é diferente, sendo que nos falconiformes ela é muito mais primitiva, a anatomia do esqueleto é diferente, entre muitas outras características. Essa família é composta pelos gaviões, pelas águias, os açores, os milhafres, os abutres do Velho Mundo, entre outras. É uma das famílias que mais tem diversidade de espécies, tendo aproximadamente 241 espécies, sendo que no Brasil a gente tem 42 espécies residentes e 3 visitantes. Eles têm asas largas e arredondadas, mais do que os falconiformes, porque isso facilita a movimentação e manobras em uma vegetação mais densa, em um lugar mais com uma vegetação mais fechada. O que é diferente no caso dos abutres, porque eles têm asas mais largas, só que com uma grande envergadura, e as pontas das últimas penas são mais separadas, assim como os urubus, o que é ideal para planar em áreas mais abertas, localizar e capturar as presas no chão ou nas árvores. Eles têm geralmente olhos grandes, protegidos por uma crista superciliar bem desenvolvida. E dá pra ver que eles têm uma carinha de mal, uma carinha meio ameaçadora. Por quê? Por causa dessa crista superciliar acima do olho. Aí parece que ele tá bravo com você. Bem, a muda de penas acontece das primárias do meio para a ponta das asas. Ou seja, eles mudam inicialmente a primeira primária, que é a mais interna, terminando com a 10ª, que é a mais externa. Mas o que isso influencia? Basicamente, essa ordem que eles seguem na troca das penas é importante para manter a estabilidade do voo, porque as penas da ponta da asa são as maiores. Então, se eles começassem a trocar por essas, eles não iam ter tanta estabilidade no voo. E essa muda acontece de forma diferente em uma fêmea e em um macho. A fêmea geralmente faz a muda das penas de voo durante o período que ela está no ninho. Então, quando ela está cuidando do filhotinho. Já o macho, ele muda após ela ter criado os filhotes. Pode levar vários meses e varia de espécie para espécie. Nas asas, a gente tem as remiges. O que seria isso? São penas mais rígidas e grandes, que são de grande importância para a estabilidade do voo, como eu tinha falado. Na imagem dá para ver as primárias, né? Que aí eles começam a perder do meio para as pontas. E uma remige, que são essas penas importantes, elas podem durar por até 2 anos ou muito mais. Depende. Podendo ter várias gerações de remiges em uso ao mesmo tempo. Outra característica importante dos accipitrídeos é as garras. Eles têm garras longas e muito afiadas, como já foi mostrado anteriormente. E aqui tem algumas imagens de gaviões, falcões, da águia pescadora, como que é a patinha e as garras de cada um deles. Eles são animais carnívoros estritos, ou seja, eles só comem carne. Isso não quer dizer que não tem alguns que variam um pouco a sua dieta. Tem alguns que eventualmente vão completar a sua dieta com alguns frutos. Bem, algumas espécies são conhecidas por serem muito territorialistas e terem hábitos migratórios, sendo que não há indícios de migração para as espécies que se reproduzem em áreas tropicais. Eles geralmente fazem a nidificação, que é a formação do ninho, em plataformas de galhos, que é construída sobre as copas de árvores, penhascos e até mesmo no próprio solo. As quais, né, então essas plataformas, elas são camufladas, né, e os pais, os donos daqueles ninhos vão sempre estar por perto para proteger.
Como eu tinha falado, eles podem ter hábitos monogâmicos, não podem formar casalzinho, mas eles também têm hábitos solitários. Então eles não costumam formar grandes grupos. Bem, vamos falar um pouco sobre a Árpia, ou também chamada de gavião real, ou gavião pega-nenê. É uma linda ave que tem aqui na América Central e na América do Sul, compondo do sul do México até a Argentina. E a gente também tem aqui no Brasil. São aves estritamente florestais, então elas só vivem na floresta. São aves de grande porte, elas podem alcançar até 12 quilos e tem uma envergadura de 2,5 metros. Geralmente o macho ele tem entre 5 quilos e a fêmea 9 quilos, mas tem alguns espécimes que chegam a mais que isso, né? Eles vivem nas florestas tropicais, que nem eu falei, e eles têm asas largas, uma cauda relativamente grande, tarsos curtos e grossos, ou seja, as perninhas deles são bem grossas, o que ajuda na captura de presas maiores, como macacos e preguiças. Eles se alimentam de animais de hábitos arborícolas também, que nem eles, como os macacos, macaco-prego, o bugio e as preguiças. E também eu achei alguns sites falando que eles se alimentam de araras, inclusive da arara azul. E o seu nome, ele tem como origem a mitologia grega. Nessa imagem aqui dá pra ver o tamanho da pata dela em comparação com uma mão humana, então tarsos grossos, garras enormes e curvas. Ela recebeu esse nome por exploradores europeus que quando vieram à América viram aquela ave gigantesca e deram o nome dela de Árpia. Bem, como é de se esperar, ela está em extinção. Ela era encontrada em boa parte do território nacional, mas hoje elas estão mais restritas à Amazônia e acredita-se que tenha menos de 50 mil espécimes vivos, tanto que aqui no Brasil a gente tem o projeto Árpia, né, que ele faz o mapeamento de ninhos e a proteção desses animais. A gente tem 300 ninhos que estão sendo protegidos e monitorados frequentemente. Eles são exclusivos da América Latina, possuem as maiores garras entre as águias, né? E eles fazem uma seleção de terem um filhote a cada 2 ou 3 anos para ele poder ter mais chances de sobreviver, né? Eles poderem cuidar do mesmo filhote por mais tempo. E eles ignoram os outros ovos, daí, tipo, ela pode botar mais de um ovo, mas eles deixam o ovo morrer, né? A menos que o filhote selecionado esteja em risco, daí eles mantêm o ovo um tempo para ver se vai dar e tal. O tal do ovo backup, né? Os ninhos delas são localizados em árvores sempre muito altas. Vão estar mais altos do que as outras árvores do local. E sempre no galho principal. E eles têm 2,5 metros de diâmetro, são ninhos bem grandes. E geralmente elas voltam para o mesmo ninho. E tanto o macho quanto a fêmea, eles vão cuidar dos filhotes e trazer alimento, só que só a fêmea que vai alimentar o filhote. Bem, a próxima família que a gente vai falar é a família Podionidae, que apresenta uma única espécie, que é a águia pescadora. Ela apresenta distribuição cosmopolita, então ela está no mundo inteiro, só que na América do Sul ela está aparecendo como uma ave migratória. Então ela só passa por aqui e depois ela vai embora. E ela é observada isoladamente em quase todas as regiões do Brasil. Como o nome dela já propõe, ela é pescadora, então ela se alimenta de peixes. Mas, ocasionalmente, ela também pode se alimentar de aves, alguns pequenos mamíferos, répteis, anfíbios e crustáceos. A pesca dela, para pescar, ela voa por cima da água e pega os peixes que estiverem próximos à superfície, podendo mergulhar até 1,5 metro dentro da água para poder capturar o peixe. E, logicamente, para ela conseguir fazer isso, ela tem diversas adaptações no corpo dela. Por exemplo, as patas apresentam espículos. O que são esses espículos? São calos ásperos nos dedos.
o que aumenta a aderência na pele do peixe. Porque como ele é viscoso e liso, esses calos ásperos ajudam ela a conseguir segurar melhor. Além disso, ela tem garras bem mais curvadas do que as outras águias e o dedo externo dela, ele é reversível. O que significa? Ele vai para trás junto com o outro dedo, o que faz com que ficam 2 dedinhos para frente e 2 para trás, ajudando assim na captura do peixe. Além disso, ela tem narinas em forma de fenda, que se fecham quando ela mergulha na água. Bem, focando nas águias que a gente tem aqui em território nacional, das famílias Accipitridae e Pandionidae, a gente tem as águias buteoninas, que são representadas pela águia cinzenta e pela águia serrana. À esquerda a gente tem a serrana e à direita a gente tem a nossa águia cinzenta. Impressionante como elas têm uma carinha de mar, né? Uma carinha de que tá te julgando. Bem, elas são águias planadoras. Então, elas são encontradas em campos naturais, como eu falei, áreas montanhosas e campestres. Elas têm uma aparência robusta, asas longas e amplas e as caudas de tamanho médio. No geral, elas caçam em ambiente de vegetação aberta, já que elas são planadoras. Elas ficam sobrevoando o local até avistar a presa e atiram-se contra ela, capturando com as garras, que são grandes, né, e afiadas, e também elas podem comer ocasionalmente carniça, quando elas não encontram uma presa viva. A próxima do grupo são as águias florestais, que são águias menores, de médio porte, também chamadas de águias açures. Elas são estritamente florestais e são possuidoras de penachos e tarsos emplumados, então elas têm peninhas nas perninhas. As asas delas não são tão longas, já que elas vivem dentro da floresta, né, que nem eu já tinha explicado. Elas têm um corpo todo preparado aerodinamicamente para poder se locomover dentro de uma floresta, então não tem como elas serem muito grandes. Então a gente tem 3 exemplares delas: o gavião-pato, que é esse bonitinho que parece que ele tá dançando, o gavião de penacho e o gavião pega-macaco. Bem, os gaviões brasileiros, eles são muito semelhantes às águias, só que eles não têm a mesma imponência, eles têm geralmente um tamanho menor. Eles são divididos em 4 subgrupos, que são os gaviões planadores, os gaviões milanos, os tauatós e os tartaranhões. Então, começando pelos planadores, então eles são accipitrídeos de pequeno a médio porte e eles têm, em geral, asas longas e amplas, que é o ideal para planar. Se vocês observarem na imagem, dá para ver a diferença de a anatomia deles. A cauda deles é um pouco mais larga e pequena em comparação com outros, né? E as asas também largas e amplas. Já os gaviões milanos, eles são um grupo mais primitivo, eles são mais sociáveis e em algumas espécies deles costumam nidificar em colônias, então eles formam grupos em colônias. As asas deles são largas e as pernas e as garras são um pouco mais delicadas. São animais insetívoros, a maioria das espécies são insetívoras ou eles caçam pequenos vertebrados. Dá pra ver bem a diferença de uma para outra. A asa dele parece ser um pouco mais larga do que a do planador e a cauda dele é mais curta, mais fina. Já os tauatós, eles são excelentes caçadores. Eles têm asas curtas, têm um pescoço pequeno e uma cauda bem comprida. Se vocês compararem com o anterior, é bem maior, né? E a aerodinâmica deles é adaptada para caça em meio a obstáculos. Então você pensa, a asa dele é um pouco mais curta, que nem aqueles da floresta, o que ajuda bastante a se mover no meio das árvores. E eles são animais que vivem em áreas florestadas e bosques. Os tartaranhões, eles têm as asas e as caudas longas e as pernas finas. A maioria usa uma combinação de uma visão aguçada e uma audição apurada para caçar pequenos vertebrados, deslizando sobre suas longas asas e circulando a baixa altura sobre pântanos
e lugares alagados. Então, anatomicamente, se você for comparar o tartaranhão com o tauató, eles têm as asas mais finas e bem mais largas, e com certeza a cauda também mais larga do que o anterior, porque eles sobrevoam, né, um lugar um pouco mais aberto, em comparação com o tauató, que vive bem em lugares florestais, em bosques, em uma vegetação mais densa. Agora a gente vem pro pássaro secretário, né? Ele é o único representante do Sagittaриdae. O nome dele científico significa arqueiro das cobras. Eles são chamados de secretário por causa dessas penas que ele tem na cabeça, que lembram penas de escrita, né? Aquelas penas caneta pena e tal. E é nativo da África. E eles vivem nas pradarias e nas savanas da região subsaariana, ou seja, no deserto do Saara. Eles, diferentemente dos outros rapinantes, eles são aves que preferem andar na terra, então são terrestres. Eles voam somente por necessidade. Uma das necessidades desse voo é para fazer display, né, para o acasalamento e tal. As escamas das pernas dele, elas são bem reforçadas para evitar a mordida de cobra, que é a sua principal presa, né? E eles caçam andando, chegando a andar 30 km por dia em busca do seu alimento. Que o mais comum, né, que é o que deu fama para eles, são as serpentes. Diferente de outros rapinantes, que geralmente é sobrevoando a caça, pegando com as garras ou com um bico muito forte, eles pisoteiam o animal até a morte. Além das serpentes, eles também podem se alimentar de insetos ou lagartos, anfíbios, roedores e até ovos de outros pássaros. Como eles não usam as garras para caçar, as garras deles são menores do que a de outros rapinantes, e eles atacam usando somente os pés. E quando elas estão caçando, elas agitam as asas para que isso assuste a cobra, a serpente ou até alguns predadores, né? Tanto as fêmeas quanto os machos têm um comportamento parental, então eles têm um relacionamento com os filhotes e tudo mais. E, diferentemente também de outros rapinantes, eles são muito especiais. A fêmea consegue criar mais de um filhote por vez e ter sucesso nisso. Bem, nesse slide a gente consegue ver uma partinha das patinhas deles, né, que tem dedos mais grossos e curtos e as garras não são tão grandes. Eles chegam a ter quase 1,5 m de altura e pesar por volta de 3 kg, 3,5 kg e tem uma envergadura de mais de 2 metros de comprimento. A cabeça deles é pequenininha e eles têm um bico em formato de gancho, como a gente pode ver nas imagens. A plumagem deles é um cinza claro, meio azulado, e eles têm esse lindo rosto vermelho, parece estar maquiado, né? E as penas de voo, que são as penas das asas, elas têm a coloração preta. Cara, com certeza uma das aves mais lindas do mundo, tem esses cílios enormes, né? Eles são alvos de predadores, assim, mais enquanto filhotes. Quando adulto já é bem difícil de matar eles, né? Eles são geralmente capturados por humanos. Bem, essas aves, elas constroem grandes ninhos em acácias ou espinheiros. E esses ninhos são feitos com galhos longos e planos. É comum que os ninhos vão crescendo ano após ano, então elas vão reformando esses ninhos e aumentando eles. Elas são aves diurnas, então durante o dia elas estão lá caçando e à noite elas estão indo pro ninho ficar com os filhotes e tudo mais. Os filhotes são alimentados por cobras que os pais trazem, né? Então eles ou cortam a cabeça da cobra ou regurgitam para alimentar o filhote. Essas aves, elas estão ameaçadas de extinção, já que está tendo uma destruição do seu habitat em prol da agropecuária. Estudos apontam que a reprodução do secretário ela é dificultada quando tem humanos por perto, fazendo com que seja difícil se reproduzir em cativeiro.
Os machos e fêmeas são praticamente iguais, eles não têm dimorfismo sexual, então. Os rituais de acasalamento incluem uma exibição mútua de perseguição com as asas abertas para trás, semelhante com o modo que o secretário tem de perseguir a presa dele no solo. Como eu falei, a fêmea ela pode pôr de 2 a 3 ovos durante um período de 2 a 3 dias e eles vão ser incubados por mais de 45 a 50 dias. Bem, uma curiosidade sobre essas aves é que eles são muito admirados no continente africano pela aparência delas, que elas são muito bonitas, e também por elas ajudarem no controle de pragas e de serpentes. Essa imagem que está em preto e branco é o emblema do Sudão, e a imagem colorida é o brasão de armas da África do Sul. Iniciando a ordem falconiforme, a gente tem a família Falconidae, que tem aproximadamente 63 espécies pelo mundo, incluindo os caracarás, o acauã, os falcões florestais, falcões típicos, que são os do gênero falco, e pequenos falcões de distribuição afrotropical e Indomalaia. No Brasil são encontradas 20 dessas 63 espécies, e dessas 20, 3 são somente migratórias. As espécies brasileiras da família Falconidae incluem representantes unicamente neotropicais, e todos eles são caçadores de campo aberto. As características que agrupam os falconídeos em uma única família incluem o padrão de muda das penas de voo, um tubérculo nasal que é desenvolvido menos nos falcões florestais e nos caracarás, e a mesma composição química da casca dos ovos. Nos falconídeos, a muda de penas ela se inicia da quarta primária da remige, né? E vai descendo até a 10ª e depois sobe até a primeira. Uma característica dos falconídeos é que eles apresentam as vértebras torácicas fundidas, que dá para ver bem na imagem, formando uma estrutura que se chama notarium. Mas nem todas as espécies apresentam, a gente tem algumas que não tem. Outra característica é projeções na mandíbula superior, então na parte de cima do bico, com entalhes que correspondem na mandíbula inferior. Então a gente tem essa estrutura é chamada de dentes tomiais. Então a gente tem esses dentes tomiais que está circulado aí na imagem. Então tem eles em cima e tem o encaixe deles bonitinho embaixo. A gente tem algumas espécies também que não apresentam eles. E o notarium, ele tem como função dar uma rigidez maior para o esqueleto desses falcões. Diferentemente de outros rapinantes, eles matam a presa com o bico e não com as garras. Bem, no Brasil, a gente tem 3 subgrupos de falcões. Um deles é os falcões verdadeiros, que são do gênero falco. Eles são pequenos e ágeis e têm asas longas e afiladas. E a cauda deles é curta. Eles têm o corpo especializado para conseguir fazer voos rápidos e para a execução de manobras ágeis. Um dos maiores representantes deles é o falcão peregrino, que é conhecido por, em seus voos, alcançar até 300 km por hora. Então ele é um animalzinho muito rápido. Ele mede entre 38 a 53 centímetros de comprimento, com uma envergadura de asas de 89 a 119 centímetros. O peso dele varia de 600 gramas a 1,5 kg, sendo que a fêmea ela é maior e mais pesada do que o macho. A plumagem característica deles é de um tom cinzento azulado no dorso e nas asas, e eles têm um teórico bigode escuro e um queixo branco. Os olhos deles são grandes e negros e tem um anel amarelo em volta. Igualzinho esse aí da imagem, né? Bem bonitinho. No Brasil, ele é uma espécie migratória, então ele não faz ninho aqui. A próxima espécie é o falcão de coleira, que tanto o macho quanto a fêmea são meio semelhantes, só que a fêmea é maior que o macho.
O macho ele apresenta entre 35 a 38 centímetros de comprimento e pesa entre 208 e 305 gramas. A fêmea mede entre 43 e 45 centímetros e pesa entre 271 e 460 gramas. É uma espécie esbelta, né? Eles não são nem gordinho nem magrinho, e de asas e cauda bastante longa. A cabeça, a testa, a nuca e o manto são cinzas e com as bordas das penas branca. Bem, nessa espécie, os jovens, eles têm a sobrancelha mais clara e o peito manchado com uma parte superior mais escura, podendo ser diferenciado, né, de uma ave adulta. A próxima espécie é o quiriquiri, que também pode ser chamado de falcão americano ou gavião mirim. Cada parte do Brasil ele tem um nomezinho, ele está em todo o território brasileiro, menos em áreas de floresta. Tem como alimentação serpentes, lagartos, roedores, morcegos, pardais e filhotes de pombo. Porém, ele também pode capturar eventualmente pequenos animais domésticos, mesmo em gaiolas, o que torna ele um alvo do ser humano, né? Ele mede entre 23 a 27 centímetros de comprimento e pesa de 85 a 140 gramas. O macho ele é cinza azulado no alto da cabeça e nas asas, enquanto as costas e a cauda são marrom avermelhado, tendo algumas estrias pretas. Já a fêmea, dá pra ver bem essa diferença de tonalidade de cor. Ela tem as costas e asas avermelhadas com estrias negras e ela não apresenta o padrão de pontos do macho. Teoricamente, na nuca, eles têm um desenho que se assemelha a um formato de olho. Eu não achei que parece, mas dizem que parece. E os filhotes, eles nascem com a plumagem correspondente ao sexo. Então, se é macho, vai ter plumagem de macho, se é fêmea, vai ter plumagem de fêmea, podendo assim você diferenciar o sexo dos filhotinhos. Bem, a gente tem os falcões florestais, que são endêmicos aqui nas Américas e, como o nome já propõe, eles são estritamente florestais, só vivem na floresta. Eles têm asas curtas e a cauda longa, ajudando assim a se locomover e a caçar em um ambiente florestal. Eles também têm uma audição muito elevada e têm discos faciais semelhantes aos das corujas. Eles cantam bastante ao amanhecer e eles são mais ouvidos do que observados. Bem, os caracarás são falconídeos, né, que são diferentes dos outros tipos de falcão. Eles têm hábitos mais generalistas e alguns são até onívoros, então não são estritamente carnívoros. Eles não são caçadores aéreos, são lentos e muitas vezes consomem animais já mortos ou que estão debilitados, mais doentinhos e tudo mais. Eles têm 56 centímetros de comprimento da cabeça até a cauda e 123 centímetros de envergadura. O caracará, ele é muito facilmente reconhecido quando ele está pousado, né? Que ele tem essa plumagem característica, essa cabeça negra, esse pescoço branco, o bico dele laranja, acinzentado. Já quando ele está voando, não dá para diferenciar ele muito bem de um urubu, já que ele tem as asas negras, né? E a ponta da asa dele é branca, que ele é bem parecido com o urubu. Conhecido como papa-bicheira. Por quê? Porque ele é muito encontrado em campos, né? E ele se alimenta de parasitas de bovinos e de equinos, como carrapatos e bernes. E ele é encontrado em todo o território brasileiro. Ele é um tipo de falcão bem comum. Quando ele não está se alimentando de carrapatos, ele geralmente se alimenta de lagartas e de cupins, podendo até saquear ninhos e comer frutas, entre outras coisas. Tem uma alimentação bem variada, né? Como eu tinha falado, ele é mais generalista. Bem, por fim, temos o acauã, que é tupi para falcão. O nome dele científico é do grego e significa caçador de serpentes que gargalham. Ele é encontrado em vários pontos do território brasileiro, como em Minas Gerais, no Amazonas, no Rio, entre outros.
Ele mede cerca de 47 centímetros de comprimento. Ele é comumente encontrado em bordas de florestas, capoeiras, florestas de galeria, campos com árvores e cerrados. Ele geralmente vive sozinho, pousado por longos períodos em árvores isoladas que permitem a ele uma boa visibilidade. É considerado uma ave de mau agouro, porque o canto dele parece que ele está dizendo Deus chamou. Então acreditava-se que se ele estivesse em cima da casa de alguém e ele começasse a cantar, que alguém da casa ia morrer. E ele tem muito costume de cantar ao entardecer e ao amanhecer. E é muito comum ver ele em galhos de árvores secas. Agora eu vou falar de novo sobre os abutres do Novo Mundo, né, que são da Catartide. O olfato deles é muito apurado, eles conseguem detectar o cheiro de cadáver de longe, assim. Então, a forma de caça deles é por seguir o cheiro, né? Enquanto os do Velho Mundo, eles ficam rondando áreas para procurar carcaças. Daí, os que têm o olfato menos desenvolvido, eles ficam voando em áreas de forma circular para encontrar carcaças, né? Eles são exclusivos do continente americano, sendo que os que estão no norte da América, eles são migratórios. E, como eu tinha falado, as garras deles são menos letais, menos desenvolvidas, né? Assim como o bico. E eles não possuem seringe também, que é o que estava na nossa comparação. E o movimento de galinha. No Brasil, a gente tem o condor dos Andes, que é a maior ave em envergadura do mundo. Os urubus, a gente tem o urubu-rei, que é o que apareceu antes. O urubu da cabeça vermelha e o urubu da cabeça preta. Só para desmistificar, abutre pode ser visto como só os do Velho Mundo ou um termo coringa para aves que se alimentam de carcaça, enquanto o urubu refere-se a essas aves especificamente do Novo Mundo. Agora, para Cariamide, são seriemas, né? E elas são praticamente como se fosse o secretário brasileiro, um pouquinho mais feio, infelizmente. Muito territorialista, são animais assim um pouco agressivos, né? Daí a Cariama cristata, ela é encontrada no Brasil, né? E médio e grande porte. As asas são curtas e arredondadas e eles voam a poucas distâncias. É bem parecido com o secretário mesmo, o modo de agir deles, né? Então eles só voam se tiver necessidade de ascender a um nível maior para chegar no ninho, né? Ou para display mesmo. Agora eu vou falar para vocês sobre as corujas, que estão divididas entre titonide e estrigide. A visão das corujas ela é muito especializada com pouca luminosidade, então eles têm muita sensibilidade à luz, porém uma limitação na visão colorida, né? Eles têm o maior número de vértebras cervicais, cervical é na região do pescoço, né? Que é o que possibilita o movimento de 270 graus, quase, né? A volta completa. Que é parte daquilo que eu falei pra vocês no começo, estabilizar os olhos e só mover o pescoço daí. Eles precisam ter essa maior mobilidade, porque a coruja trabalha muito com fontes sonoras. Então, se ela escuta um som, ela vai girar até descobrir de onde veio aquele som, né? As corujas, elas evoluíram para ter um voo extremamente silencioso. Então, elas têm modificações nas penas, no formato das asas e tudo mais, assim, para poder fazer um voo extremamente silencioso e poder atacar durante a noite daí. Elas possuem ouvidos assimétricos, que possibilita mais facilmente, né, a separação das fontes sonoras. O direito é para cima, o esquerdo é para baixo. Então ele consegue cobrir a área de 270 graus, né, e também para cima e para baixo, fazendo com que fique mais refinada, né, a distinção dos sons. Então, como que a gente vai deixar o nosso voo mais silencioso? O que faz o barulho no voo? É o atrito entre as asas e entre as próprias penas, né, que se chocam com as correntes de vento. Então, as asas são mais arqueadas e maiores, que promovem maior sustentação, ou seja, ele consegue planar com maior estabilidade e gerando menor atrito.
E daí eles também têm estruturas em forma de pente nas asas que possibilitam menor fricção daí entre as penas. Então ela vai ficar com a cabeça bem inquieta, assim como na maioria das aves, para tentar detectar a origem de sons. Tem 22 espécies no Brasil. E dessas 22, 17 estão no sul, né? Então a gente tem recorde de corujas aqui. No modo de caça delas, elas engolem a presa inteira e depois ela vai regurgitar o que não presta, né? Ossos, penas e pelos. Como eu falei pra vocês, elas são divididas então entre estrigide e titonide, ou só tito, né? E nos Estados Unidos eles chamam essa estrigide de coruja normal, né? E a titonide de barn owl, que quer dizer coruja de celeiro. As titonides, então, elas são corujas bem mais cosmopolitas, bem mais urbanas, que gostam de permanecer em construções humanas. E isso provavelmente ajudou na preservação delas também. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma grande variedade de nomes de coruja, né? A coruja mocho, caburé e uns outros nomes, que eu fui pesquisar para saber qual era a diferença, para falar certinho para vocês. E tem alguns pesquisadores hoje em dia que defendem que não tem diferença, na verdade, que são só diferenças regionais, assim, de localização, assim, sabe? As fêmeas, elas tendem a ser maiores no caso das corujas, e são animais solitários que gostam de se empolerar juntos, né? Tem alguns casos de coruja pet que elas ficam muito apegadas aos donos, o que é um traço assim meio diferente, já que elas são animais solitários, né? Aqui a gente tem a tal da titonide, né? Que no Brasil elas são chamadas de suindaras. Existem acho que 4 espécies de suindaras. E elas são mais cosmopolitas, como eu disse para vocês. Também elas são chamadas de coruja de igreja, porque elas gostam de fazer ninhos em igreja, né? Por algum motivo especial, sei lá. E ela é bem fácil de identificar por esse formato de coração que tem na cara dela, né? Que são os discos faciais mais salientes, né? A maioria delas é branca e tem essa tonalidade de penas sobre as asas. Mas todos os filhotes nascem branquinhos, depois vão ficando coloridos, né? Eles são animais sedentários e gostam de se afirmar num território. Então, uma vez que elas escolhem o território, elas vão mudar poucas vezes de lugar. Aqui eu fiz mais um quadro comparativo para vocês entre as corujas, né? Então, a gente tem as de celeiro, que são essas suindaras, e a coruja verdadeira daí, que é a pequenininha. Então elas têm o rosto arredondado e o rosto em formato de coração, no caso da suindara, né? Daí eu não sabia o nome do barulho da coruja, e fui procurar e o Google me falou que é corujar. Então a coruja verdadeira, ela faz aquele sabe? E a de celeiro não faz. Eu vou colocar um comparativo de som aí pra vocês verem. E a coruja, então, a suindara, né, ou a tito, ela faz, ela usa os celeiros, construções, igrejas, tal, como habitat, né, ou ficam em lugares bem abertos. E a coruja verdadeira é aquela de livro de historinha, sabe, que fica na floresta, e geralmente elas gostam de ter os ninhos geralmente elas gostam de habitar lugares perto da água. Então, de acordo com o habitat dela, a coruja de celeiro, ela vai caçar em espaços mais abertos e vai ter um voo mais baixo. Enquanto a coruja verdadeira, a estrigide, ela vai caçar parada e observando. Então, ela vai ficar na copa da árvore, dar uma observada, ver um bicho ali que deu mole e já era. E as corujas verdadeiras, pela conformação do crânio, elas têm olhos maiores e a suindara tem olhos menores.
Aqui a gente tem alguns que eu vou mostrar pra vocês, né? Então a Suindara ali, bem fácil de identificar. Daí a gente tem ali o mocho do diabo. E dizem que as corujas que tem essas coisinhas pra cima ali são os mochos. Só que daí já cai na contradição, porque tem umas que não são chamadas de mocho. É bem confusa essa parte. O caburé, ele é pequenininho, então troncadinho, igual o caburé miudinho ali. Ele tem a cabeça bem arredondada e o rostinho bem pequenininho. E daí a gente tem a coruja buraqueira, que é aquela ali embaixo, que é uma das mais comuns, né? Todo mundo conhece, basicamente. Aqui a gente volta a falar dos gerais, né? Bem, sobre os rituais de acasalamento, eles variam bastante de acordo com a espécie, assim como a idade em que essas aves entram em maturidade sexual. Algumas atingem de 1 a 3 anos de idade, outras antes. Geralmente as que se reproduzem mais cedo são espécies que têm um tamanho menor. O comportamento no acasalamento, ele também varia bastante, de acordo com a espécie, com a flutuação populacional e com a disponibilidade de alimento. Vamos entrar na parte da reprodução. Eu separei alguns rituais de acasalamento que eu achei interessantes. Então, o voo, ele é utilizado tanto como display para o macho se mostrar para a fêmea, né? Quase uma dança, assim, só que voando daí. O voo também é utilizado para ataque e formar laços, ou seja, quando você encontra o seu parceiro ideal, vocês dão uma volta no céu junto. E também para o macho fazer patrulhas assim, no território dele. Outros comportamentos de casais, além de voar junto, são empoleirar perto um do outro, caça cooperativa, construir ninhos. E daí tem essa coisa da águia careca, que ela é conhecida por fazer um tipo de voo da morte, que é o que tem no GIF ali. Vou colocar um vídeo também. Que elas se lançam, uma segurando no pezinho da outra, e vão caindo assim, girando, até chegar bem perto do chão, daí elas se separam. Isso é como se fosse um teste de durabilidade para ele se mostrar como um parceiro ideal, né? Um parceiro forte que sabe voar bem e tal. A fêmea, ela tem um ritual muito interessante na escolha do macho, como por exemplo, ela vai em vários lugares altos e fica jogando um galho perto de vários machos para ver quais deles vão pegar o galho. Então assim ela analisa a capacidade deles de resgatar um filhote caso ele caia do ninho. E também os rapinantes gostam muito de dividir comida. Que faz sentido, sendo que a caça é uma parte importante da vida deles, né? Entre as corujas, a gente tem afofar as penas, que é quando ele fica todo aprumadinho, assim, sabe? Todo grandão, com as penas tudo abertona. E também alguns voos para se aparecer, né? O que elas mais gostam de fazer é isso que a gente tem no GIF ali. Uma fica passando o rostinho na outra para arrumar as penas e também para fazer carinho, né? E isso reduz o estresse e mantém as penas limpas também. Faz exibições aéreas para ela. Ele também pode bater as asas contra o peito e a barriga, tentando impressionar a fêmea. E também voam juntas, vocalizam juntas, é praticamente uma espécie de namoro. Legal, né? Continuando sobre a reprodução, eles apresentam o dimorfismo sexual invertido, então a fêmea é maior que o macho. Duas teorias que tentam explicar. Uma da fêmea ser maior é porque se o macho ele for agressivo, ele é menos perigoso para a fêmea, porque por ela ser por um tamanho maior e mais pesada, ela vai conseguir defender a prole melhor. E outra teoria seria por conta da predação. Como assim? Em espécies em que a predação é mais agressiva, como espécies se alimentam de animais grandes ou de outras aves, a gente tem um dimorfismo muito marcante, diferentemente de espécies que se alimentam de roedores ou de serpentes, que é um pouco mais reduzida, como no caso do secretário, não tem tanta diferença física entre um macho e uma fêmea. Já nas necrófagas,
quase não tem dimorfismo, e nos abutres pode acontecer do macho ser maior que a fêmea. E a diferença de coloração acontece em pouquíssimas espécies, como no caso do quiriquiri, que eu tinha mostrado, que o macho tem aquele pontilhado e tudo mais, a fêmea tem uma coloração um pouco mais avermelhada, então não é muito recorrente. Então, elas são monogâmicas e mesmo que elas se separem depois do período reprodutivo, elas continuam meio que próximas, com algumas exceções. Algumas delas nidificam em colônias e outras só em casais. A maioria das aves de rapina, elas procuram ficar no mesmo ninho em várias estações reprodutivas, ou no mesmo território de produção todos os anos, assim como a arpa que eu tinha comentado. Elas não criam ninhos novos, elas vão para ninhos antigos e só reformam eles. Elas costumam manter um companheiro só, mas podem substituir caso o companheiro morra ou em diferentes estações reprodutivas. Todas as espécies de accipitrídeos, elas constroem um ninho. Esse ninho é geralmente de uma estrutura sólida, de galhos revestidos com um material mais fino no seu interior, para deixar um pouco mais fofinho. Nesta família, a fêmea é que geralmente escolhe o local do ninho e realiza a maior parte da construção dele. E o macho, ele vai trazendo material para ela ir construindo. As fêmeas, elas protegem o ninho, os ovos e depois que os ovos chocam, os filhotes. E elas ficam chocando esses ovos por quase todo o período de incubação. O macho, ele é responsável pela caça e pelo fornecimento de alimento para a fêmea. Então, por isso que na hora dele conquistar a fêmea, ele leva a comida para ela, mostrando, eu sou útil, cara. E por isso eles têm um certo desgaste, porque ele passa boa parte desse período enquanto ela tá lá chocando, trazendo comida para ela. E eles podem até perder peso nesse período. Mas também o macho pode chocar os ovos, revezando com ela o período no ninho. Bem, na família Accipitridae, os ovos são de coloração branca, alguns têm um tom mais azul ou um esverdeado e tem umas manchinhas marrom, vermelho ou cinza. O intervalo de postura de ovos é de 2 dias em pequenas espécies ou de 3 a 5 dias em espécies maiores. Como a incubação do ovo inicia-se com o primeiro ou o segundo ovo, os filhotes dos primeiros ovos eles vão nascer antes. Então eles vão ter uma vantagem quanto ao tamanho sobre os outros filhotes. E essa assincronia entre os nascimentos causa uma intensa competição. E os filhotes mais novos geralmente morrem por inanição ou devido à agressão pelos irmãos de ninho. Com exceção dos abutres, em que ambos os sexos cuidam igualmente da ninhada. O macho normalmente não alimenta os filhotes, mas ele traz a presa para a fêmea e a fêmea ela vai distribuindo o alimento pela ninhada. Como eu tinha comentado, o macho ele vai alimentando a fêmea por todo o período de pré-postura até metade do período de cuidados parentais, que é quando a fêmea começa a caçar devagarinho, assim, progressivamente, para ajudar os filhotes a atingirem as suas necessidades e crescerem, né? Bem, a maioria dos membros da família Falconidae, que são os falcões, né, eles não constroem ninhos, mas sim eles são oportunistas, ocupam ninhos feitos por outras aves. O período reprodutivo das corujas, ele inicia-se no começo da primavera, em regiões de clima temperado, enquanto nos trópicos pode ocorrer durante o ano todo, principalmente no final da estação seca. Então, a gente tem corujas que vão viver num ambiente um pouco mais quente, outras em ambientes mais frios. Em ambientes mais frios, geralmente vai ocorrer próximo ao inverno. Já nas outras, elas preferem um período que tiver um pouco mais quente. As corujas geralmente elas têm uma ninhada por ano. As corujas elas são conhecidas por nidificarem, então fazerem os seus ninhozinhos em locais muito variáveis. Os ovos das corujas, eles são semi-esféricos e são
branquinhos. A fêmea ela começa a chocar o ovo após ter o primeiro ovinho, o que também resulta em tempos diferentes de eclosão e tamanhos distintos dos filhotes. O fator influencia no tamanho do filhote até ele abandonar o ninho, que acontece com 3 a 5 semanas. Bem, os urubus, eles costumam nidificar no solo, como o urubu de cabeça vermelha, ou em grandes cavidades de árvores, como o urubu de cabeça amarela, entre pedras e até em espaços ocos de árvores mortas. Há algumas espécies também, como o urubu-rei, que pode colocar diretamente no solo de florestas, ou também entre as pedras. É comum os rapinantes reconhecerem a construção e o local do ninho onde eles nasceram, e aí eles vão repetir esses padrões no seu próprio ciclo de produção. Bem, nas imagens dá para ter uma noção da diferença de como que é os ovos. Dá para ver os ovos de coruja, que nem tinha falado, eles são semisféricos e branquinhos. Aí dos accipitrídeos a gente tem também um ovo branco, pode ser meio azulado, meio esverdeado e tem essas pintinhas, né? E a gente tem aqui os ovos de falcão, que é totalmente diferente dos outros dois, tem uma cor mais escura e tudo mais. Agora, sobre os ninhos, elas geralmente botam na primavera ou no início do verão, mas varia muito de acordo com a localização. Além do que, tem lugares do globo que não tem as estações tão definidas, né? Alguns rapinantes, como alguns falcões e alguns abutres do Novo Mundo, não fazem ninhos. Eles gostam de roubar ninhos que não estão mais sendo utilizados ou usar fendas naturais, tipo buraco de árvore, cavidades numa montanha, alguma coisa assim. Para os construtores, daí, né, os ninhos podem ser construídos em árvores, penhascos, construções ou no chão mesmo, que é o caso da buraqueira, né, que ela faz tipo uma toquinha no chão. Algumas espécies reutilizam os próprios ninhos e alguns casais constroem mais de um ninho, tipo, vamos dizer que eu tenho uma área aqui e faço 3 ninhos em lugares diferentes. Eu posso ficar revezando para ver qual se parece mais propício de se usar nessa estação reprodutiva, na próxima eu uso outro e assim vai. Espécies maiores têm ninhadas menores. E as espécies maiores têm um período de incubação maior, porque o ovo também é maior, né? Lógico. Então, os rapinantes diurnos, eles preferem construir os próprios ninhos, né? Salvo aqueles que não constroem. Mas as corujas, a maioria delas usa de lugares escondidos, assim, cavidades, né, fendas, buracos e tal, para fazer daí os seus ninhos mais escondidinhos. E algumas das corujas que são mais de chão, elas utilizam daí túneis de animais pequenos que deixaram o túnel para trás, né. E algumas corujas, elas são bem safadas, elas não estão nem aí. Elas veem um bicho no ninho lá, gostam do ninho, falam, vou pegar para mim. Daí ela chega lá e rouba o ninho, né, joga os moradores para fora e ainda usa os ovos que eles deixaram lá de alimento. Agora a pergunta da semana, gente. Não se esqueçam de deixar o RA e o nome, né, para responder. E eu quero que vocês escolham qual time você quer, diurnos ou noturnos. E daí você apresenta argumentos dizendo por que você escolheu esse grupo, né. A gente foi daí pesquisar ataques contra humanos, né. E embora as arpias sejam conhecidas entre as lendas indígenas, né, brasileiras, por raptar criança, elas na verdade não atacam humanos, não. Elas apenas predam animais de rebanhos pequenos, como eu disse para vocês. O rapinante, como toda ave, ele vai ficar mais agressivo quando humanos se aproximarem do ninho deles, né, ou dos ovos ou dos filhotes. Mas isso é comum entre os animais, né? Quando tem o filhote, ele fica mais protetor. A diferença é que se é atacado por um joão de barro e uma águia, né? A gente recomenda sempre ficar longe de ninho, a menos que você perceba que esse ninho está abandonado. Que aconteceu alguma coisa com os pais, eles não vão mais voltar. Daí você tem que tomar uma iniciativa para tentar ajudar os filhotes, né? E para quem batalha contra os ninhos, né? Não esperar o animal construir o ninho para você ir lá e tirar, né? Tenta espantar ele, se você não quer o ninho perto da sua casa, tenta espantar antes que o ninho seja construído, porque depois é sacanagem daí. Então a maioria dos rapinantes não gosta de contato com os humanos.
tirando daí as titonides, que gostam de estar em áreas urbanas, né? Então, aspectos da caça deles, já que eles não caçam humanos, né? Com a presa deles mesmo, o que vai acontecer? A maioria dos rapinantes, quando ele vai ao encontro da presa, né, para capturar com as garras, ele quebra vários ossos dessa presa, né, seja outros pássaros ou pequenos roedores e tal, dependendo do tamanho, né, porque no caso da arpia que caça macaco é meio difícil. Daí, como eu disse para vocês, as corujas vão engolir tudo, depois jogar fora o que não presta. E já os falcões, eles usam a ponta do bico para destrinchar a presa e daí só come o que vai usar mesmo, né? Como a gente tem esse negócio das fêmeas maiores, machos menores, os machos vão capturar presas consideravelmente menores daí. E algumas águias são cleptoparasitas, quer dizer que elas vão roubar as presas de outros animais. Uma forma daquelas interações sociais entre animais que a gente vê na escola, sabe? Tipo, comensalismo, não sei o quê. Tem os cleptoparasitas daí que roubam presas que já foram adquiridas, né, por outros animais. Um exemplo que a gente tem fácil de entender é as hienas e os leões que competem por presa, né? Daí, às vezes, um leão captura um bicho, a hiena vai lá e apenas rouba. Agora eu vou falar com vocês sobre a falcoaria, que você já deve ter ouvido falar, né? É parte dos hunting games, que são esportes de caça, que ficaram muito populares quando o pessoal vivia em cortes, assim, não tinha nada que fazer, eles iam caçar. Por esporte, né? Você vê que mesmo quando os humanos têm caça, né, comida em abundância, eles resolvem continuar caçando daí como uma forma de entretenimento, esporte. Os relatos das primeiras modalidades de falcoaria têm início com os povos hititas no século XIII, daí ela foi levada para a Europa, né, na Idade Média, daí ela saiu de moda no século XVII, e depois, nos anos 70, ela voltou a ser popular e está aí até hoje. É um esporte relativamente caro, né? Porque para adquirir o falcão e tal. E também tem que ter acesso a uma área X. Mas o que se define a falcoaria? É pegar uma presa selvagem por meio de uma ave de rapina treinada. Então é tipo uma caça cooperativa daí, né? O principal é você conseguir treinar o seu rapinante para a habilidade de caça, que ele já tem naturalmente, né? Mas conseguir fazer com que ele interaja com você, obedeça seus comandos, e daí vocês conseguem virar parceiros, né? Os animais atletas daí da falcoaria são divididos entre asa longa, asa curta e asa larga. Então, cada lugar do mundo onde é permitido praticar falcoaria tem as suas próprias regras, que dizem quais espécies são permitidas, né? Que tipo de animal você pode caçar, como que funciona aquela área e tal. Utiliza-se daí bastante equipamento também, como a luva de couro, né? Para poder o animal ficar empoleirado no seu braço, né? Sininhos no pezinho, capuz e tornozeleiras de couro também. Então daí eu fui pesquisar qual é os benefícios que o pessoal que defende a prática dizem que gera pro animal, né? E ele diz que ajuda na preservação dos rapinantes, né? Os rapinantes viram pets, assim, entre aspas, muito bem cuidados. Animais atletas, vocês sabem que eles têm bastante valor, né? Eles ajudam a controlar pestes de forma ecológica, ou seja, ele vai poder fazer uma caça, né? Que vai reduzir o animal X. Por exemplo, na Europa eles têm bastante problema com coelho selvagem, que come as plantações e tal. Então eles podem fazer essa associação e reduzir os animais sem ter que fazer uma matança desenfreada, né? E daí a principal recompensa, dizem os praticantes, que é o laço entre o treinador e o animal, que é um negócio assim indescritível. Acredito que seja bem parecido com quem tem cavalo, né? Pratica hipismo e coisa e tal. Sobre os rapinantes como pets, tem se tornado algo popular nos últimos 10 anos, algo que não era tanto, né?
antigamente, e os mais adquiridos são os falcões, as corujas e até algumas águias. Bem, sobre a criação deles, é importante ressaltar que eles são animais selvagens, né? Então, mesmo que você crie eles desde filhotinhos com você, contato humano e tudo mais, eles não são um cachorro. Então, eles não vão agir como um cachorro. Uma coruja vai agir como uma coruja, um falcão vai agir como um falcão. Muito importante ter essa consciência e o conhecimento a respeito da espécie que você está adquirindo. Geralmente, elas são treinadas por meio da falcoaria, que foi falada pelo Elias. Já concernente à alimentação, como foi falado, elas são carnívoras. E essa alimentação poderia vir por meio de presas, poderiam ser vivas ou já abatidas, né? Depende do proprietário. E podem ser ofertados ratos de laboratório, que aí seriam advindos de biotérios, codornas, entre outras aves e pequenos mamíferos, dependendo da espécie, né? Insetos também. Para você obter esse animal de uma forma legal, eles são produzidos, né, em criatórios licenciados. E para você poder manter esse animal, você tem um certificado, que funciona meio como uma certidão de nascimento e uma identidade. E ele fica documentado por um órgão especializado como o IBAMA. E essa numeração vai ficar escrito na anilha. Para você adquirir uma, não é muito barato. Então, o preço de uma ave de rapina pode variar de 3 mil a 25 mil reais, dependendo da espécie e das condições de cada uma. Mas isso pode chegar até a 250 mil se o espécime for, por exemplo, fruto de seleção genética, que aí tá fazendo uma modificação ou aprimoramento de algumas das características, como cor, tamanho, habilidade de voo, entre outros. Há algumas pessoas que criam rapinantes e usam essas aves como uma forma de educação ambiental. Então elas dão aula sobre como que é e tudo mais, e fazem um processo chamado de zooterapia. O que seria isso? O contato com esses animais ajudaria no tratamento de crianças e tudo mais, que nem a equinoterapia que tem também. Bem, como eu tinha comentado, como que tem que ser o recinto em cativeiro? De modo geral, os recintos eles devem dispor de um solário, um abrigo e uma área de fuga. O solário é a área que possibilita a incidência direta de luz solar, em pelo menos um período do dia. E o abrigo é o lugar que vai ter a proteção contra intempéries. A área de fuga é a área que deve oferecer segurança psicológica às aves, onde elas vão poder se acalmar e ficar tranquilas e não serem incomodadas. Então, os recintos devem possibilitar que as aves voem, mesmo que em pequenas distâncias, evitem chuva, vento, luz solar e frio. A água para bebida e banho deve ser trocada diariamente e deve estar sempre disponível. Há outras que preferem banho de poeira, como o falcão peregrino e o falcão lanário. A gente tem que ter por todo o recinto poleiros apropriados para a saúde dos pés. E geralmente as que recomendamos para poleiros são galhos de árvores frutíferas. Bem, os poleiros de falcões, eles podem ser cobertos por grama artificial, já que eles são grandes. Já os de águias, gaviões e açores podem ser envoltos por corda de sisal. E esses poleiros devem ser limpos e substituídos regularmente. E tem que ser posicionado de uma maneira que o animal, quando estiver em cima dele, não vai fazer cocô, por exemplo, na água dele ou na comida dele. Tudo tem que ser pensado. E para aves que não costumam voar muito, esses poleiros têm que ser um pouco mais baixos para que elas consigam pular de um para o outro para alcançar, né? A forma como você vai fornecer o alimento, ele pode ser de várias maneiras. O mais importante é que você mantenha o alimento limpo para o animal. Então, você pode colocar ele num pratinho, mas o problema é que você fazendo isso, você pode perturbar as aves, o que não é indicado se você estiver, por exemplo, num recinto de reprodução.
E aí, nesse caso, é mais indicado você usar tubos de alimentação. Outra alternativa é utilizar gaveta de alimentação, como tem alguns locais de recinto para primatas. E nem sempre o recinto tem que ser muito grande, porque espécies de aves menores, em locais muito grandes, elas podem atingir grandes velocidades de voo, elas podem se lesionar se chocando contra as paredes ou contra as telas. Se no recinto tiver janelas, elas têm que ter barras verticais e não horizontais. Por quê? Porque nas horizontais a ave vai achar que é um puleiro. E aí ela vai subir nessa barra e vai começar a bicar ela. E aí, dependendo do material, ela pode acabar destruindo essas barras. Não é indicado recintos com paredes de tela de arame, porque para aves assustadas eles podem se chocar contra as telas. Para elas é preferível uma parede sólida mesmo ou de rede. Sobre a base do recinto, ela tem que ser de um material que possibilite a fácil limpeza, então pode ser de concreto e que seja à prova de roedores. Pode ser coberta por algum tipo de substrato, só que tem que tomar cuidado com o substrato que você vai usar. Por exemplo, se você vai usar areia ou cascalho, no caso do cascalho, tem que ser de um tamanho grande, para que a ave ela não fique ingerindo, que isso pode causar impactação gástrica. E também pode causar algum probleminha nos pés dela, então isso também tem que ser pensado. E todas as informações e dimensões exigidas para cada espécie de aves de rapina estão descritos no IBAMA. Então, falei dos recintos de voo, falei dos recintos de reprodução. Nos de reprodução, então, a gente tem que ter materiais, né, que as aves possam fazer os ninhos. E tem os recintos de muda, que são destinados a aves de falcoaria. Esse tipo de recinto, ele tem... a gente tem 4 laterais, né, das paredes, eles vão ter 3 laterais fechadas e apenas a frente com barras verticais de madeira ou de metal. E o objetivo é que nesse local a ave possa fazer a muda das penas e que essas penas não sejam lesionadas durante o seu crescimento. Então a imagem mostra como que é um recinto de reabilitação, então dá pra ver, tem uma parte que é coberta, tem uma parte que bate a luz solar, tem árvores em volta. Se eu não me engano, isso é um zoológico. E o próximo é como que é um recinto de muda para aves de falcoaria. Então, águias e corujas são inimigos mortais. Existem registros, assim, de que você não pode deixar uma águia ou um falcão, né, perto de uma coruja num recinto fechado. Tipo, mesmo sendo rapinantes, eles não podem conviver como vizinhos, assim, no mesmo recinto, porque eles vão acabar se matando. A teoria que se tem em volta disso é que eles criaram uma competição, assim, medonha, acirradíssima, porque o modo de vida deles é praticamente o mesmo. Então, a teoria é de que eles conviviam no mesmo horário, né? E daí, conforme a competição foi aumentando, a coruja ela se moveu para a noite. Isso afetou o tamanho dela e também os hábitos dela, que a gente viu que cada vez ficam mais compatíveis com o ambiente noturno, né? Que é a tal do utilização de pouca luz e tal. Mas ainda tem rastros dessa competição, né? Porque as corujas, elas roubam o ninho de rapinantes e são bem violentos uns contra os outros, né? Vou deixar uns vídeos aí de briga pra vocês verem. Quais são os riscos que os rapinantes vivem hoje em dia, né? Então, alguns abutres, eles já foram praticamente extintos ou quase extintos, mas sofreram bastante com carcaças de rebanho que foram medicadas. E daí eles têm falha renal porque eles ficam intoxicados consumindo grande quantidade de carne, né, com o medicamento. Como eu falei para vocês lá no comecinho da aula, a maioria das corujas é relacionada com mau agouro. Então, a tal da rasga-mortalha, por exemplo, elas eram abatidas, assim, ou espantadas, ou atacadas, né, por moradores que tinham medo da superstição. Fios elétricos, colisões com prédios ou veículos, principalmente prédio espelhado, né, a gente tem bastante caso de animal que tem colisão com prédio espelhado, fica com problemas
motores e tal, até neurológicos às vezes. E algumas espécies como as arpias, elas estão em risco ainda por causa da caça. Então, por que preservar os rapinantes? As corujas, elas contribuem muito para a criação de tecnologia biônica. O que quer dizer biônica? Então, eles copiam os animais, vão produzir daí tecnologia pra gente, né? Nesse caso aqui, as corujas, elas inspiraram muito a tecnologia para produzir equipamento de voo e também equipamento sonoro, né? As seriemas, elas caçam no solo, assim como o secretário, e quando ela revira o chão para procurar os insetos, ela ajuda na reciclagem de nutrientes do solo, ou seja, vai preparar aquele solo para ele ficar melhor. Alguns secretários são domesticados para fazerem caça de cobras em fazendas. Então ele vira tipo um pet, só que um guardinha de cobras também, que é uma associação interessante, né? Se for promover, nesse caso daí, a preservação do secretário. E as corujas suindárias, elas são muito boas para controlar roedores, porque elas vão viver em ambiente urbano, né? E geralmente elas vão habitar prédios que estão abandonados. E esses prédios, eles vão ter muitos ratinhos morando lá, né? E dela vai fazer a caça desses ratinhos e ajudar a manter a cidade mais limpa. Sobre a preservação, no Brasil a gente tem o Plano Nacional para a Conservação de Aves de Rapina, que foi elaborado pelo IBAMA em 2006 e publicado em 2008. Então ela foi criada para proteger 18 espécies que estão ameaçadas de extinção, promovendo em médio a longo prazo o aumento de indivíduos dessas populações. Esse projeto ele foi finalizado em dezembro de 2011 e foram adicionadas mais espécies a essa lista, e esses outros planos de ação eles continuam em vigência até hoje. E um dos objetivos deles é a captura de algumas aves para reprodução em cativeiro, para possível soltura. Meia dúzia de referência que a gente se empenhou nessa pesquisa. Muito obrigada por participarem. Não esqueçam de responder a pergunta. Coloquem o RA e o nome de vocês para a gente poder contabilizar certinho na presença. Espero de coração que vocês tenham gostado da nossa aula. E é isso, muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Deem like. Deixa o like, compartilha. Se inscrevam no nosso canal, sigam a gente nas redes sociais. E é isso aí. E até a próxima aula, gente.